de forma alguma, ele confessar. Ou ele... E aqui, gente, não é só confessar, tá? É dar versão. Porque se ele começa a dar muitas versões no inquérito, não fui eu estava em tal lugar. E aí, daqui a pouco, os policiais descobrem que não estava, vão marcar outro interrogatório. Aqui, fulano falou que você não estava lá. E aí ele dá outra versão. Vai perdendo credibilidade, entendeu? Principalmente porque o inquérito ainda não está sendo desafiançado, igual eu falei, e para jurado, entendeu? E até para intimamente o juiz pode pensar isso também. Cada hora o cara foi na delegacia e deu uma versão. Então, assim, mesmo que seja para... Não seja para confessar, seja para falar outra coisa, dar outra versão, não compensa ficar dando depoimento em delegacia, tá? Confessar não tem benefício algum, igual a gente conversou. Agora, dar versão alternativa também é muito complicado. E vai ser esse depoimento, essa versão alternativa, vai explicar de tal forma para ser inadmitida a ação penal? Muito difícil, muito difícil. Porque a gente sabe que a regra é o recebimento da denúncia. A absolvição vai ser só se tiver dúvida lá no final. Então, assim, depoimento para gerar dúvida nesse momento não vai ser nada eficaz, tá? E às vezes parece que isso é só palpite de advogado experiente, mas não, nós temos aqui, ó, doutrina falando isso, ó. Na fase de investigação criminal, ou no flagrante, a decisão estratégica... Só ver se coloquei para gravar. Coloquei, né? Coloquei. Na fase de investigação criminal, ou no flagrante, a decisão estratégica sobre a realização e o conteúdo deve levar em consideração as reais chances de não indiciamento ou de inadmissão da ação penal. Porque se o imputado apresentar alguma hipótese explicativa, compromete-se com essa versão no futuro, reduzindo a margem de estratégia defensiva, seja para infirmar o conteúdo, parecendo uma traição argumentativa. Ou seja, uma hora você fala uma coisa, daqui a pouco você fala outra. Isso perde credibilidade. E se ele começa com uma argumentação explicativa X, depois que você falar que não era esse X, mas também era explicativa, só que é Y, perde a força do Y, do que ele quer falar. Então, vamos continuar aqui. Na fase judicial. Aí, na fase judicial, a conversa é outra. Porque na fase judicial, o que nós vamos analisar? E analisar com o réu. Existe prova? Tem prova que você praticou crime? Sim, tem prova. Nós temos ali depoimentos fortes da vítima, reconhecendo, tudo certinho, depoimento policial, tudo muito forte. Tem prova contra ele? Você tem que advertir o seu cliente, olha, com a prova que tem, muito provavelmente você vai ser condenado. Só que existe o benefício da confissão espontânea. Então, se você chegar lá e confessar, você vai ter esse benefício. Então, nesse ponto, estrategicamente, a confissão pode ser relevante, pode ser importante, se existem provas. Se não existem provas, estrategicamente, talvez o silêncio é melhor. Por quê? Principalmente quando o cliente não sabe. Quando o cliente não sabe responder as perguntas. Quando o cliente tem dificuldade de se expressar. Quando o cliente não consegue trazer um raciocínio lógico. Ele pode querer improvisar. Ele pode ser pressionado. E aí pode acabar escapando alguma coisa ali. Já vi muita gente... É lógico, a confissão... Nós temos lá a previsão que a confissão isoladamente, sem outros indícios, não induz a condenação. Mas na prática, se o réu confessa, é meio caminho andado. Não só para o delegado, mas para o juiz também. Então, assim, tomem cuidado, porque às vezes não tem prova nenhuma no processo, nenhuma. O seu cliente vai depor e acaba escapando alguma coisa e ele pode ser condenado. Então, tomem cuidado. Não tem prova, é silêncio. E é silêncio porque não tem prova.
entendeu? É sem meia conversa. Você vai ficar em silêncio. Ah, mas o que o juiz vai achar de mim? Porque o instinto é esse. O instinto é querer falar, o instinto é querer dar uma versão, é querer explicar alguma coisa. É difícil colocar na cabeça do cliente que o silêncio, nesse caso, é melhor para ele. Entendeu? Você tem que parar e pensar, qual que é o benefício deles prestarem depoimento? Qual que é a lógica dessa versão que ele está apresentando? Se não tem prova, já vai absolver porque não tem prova. Para que você vai correr o risco do seu cliente vacilar e confessar alguma coisa? Então, o silêncio é o melhor caminho, mesmo no judicial. Mas, às vezes, tem a questão da confissão parcial ou do silêncio parcial. E quando que eu penso sobre essa questão da parcialidade? Algum ponto precisa ser esclarecido. Algum fato ali precisa de esclarecimento. Então, o seu cliente vai ter que falar. E aí vocês podem optar. Ele só vai responder a pergunta da defesa, e aí você já combina com ele, ó, a única pergunta que eu vou te fazer é X, porque esse é o ponto que a gente precisa esclarecer. Mas nenhum outro ponto. Como que isso acontece, Thiago? Olha só, o que aconteceu? Um caso que eu estava atuando, um caso de tortura, não foi praticada por militares, mas um caso de tortura, onde o Ministério Público fala que foram na casa do indivíduo, pegaram ele, levaram ele para um lote vago, e nesse lote vago torturaram ele para confessar algo. Entendeu? E aí depois tinha esse crime de tortura, mas também tinha um crime de roubo, alegando que eles subtraíram o celular da vítima. Qual que foi o meu caminho, o que eu queria, por que seria importante para o meu cliente dar esse depoimento. Chegando à conclusão com os outros advogados, dos outros réus, nós não vimos estrategicamente que seria interessante criar uma versão para que eles prestassem depoimento. Criar uma narrativa e, em cima dessa narrativa trazida pela defesa, eles prestassem depoimento, porque teria muito furo, teria muito buraco nessa narrativa, seria muito fácil o Ministério Público fazer uma pergunta e eles caírem em contradição. Então, optou-se por todos os réus permanecerem em silêncio. Só que um dos réus, a polícia tinha localizado o celular subtraído da vítima na casa dele. E aí, fora outras questões processuais, de falar de busca, não tinha mandado de busca e tudo mais, que a defesa já ia fazer, mas fato é que o celular foi encontrado na casa dele. Eu precisava fazer ele esclarecer sobre esse celular, como que esse celular foi parar na casa dele. Então, assim, a minha questão era uma. Eu só tinha um ponto ali para ser esclarecido. Como que aquele pegou aquele celular? E essa pergunta poderia ajudar os demais réus. Então, eu já tinha falado com ele, ó, você vai falar que vai permanecer em silêncio e que você só vai responder a pergunta da defesa e eu só vou te fazer uma pergunta. Como que você pegou esse celular que foi encontrado na sua casa? E aí ele falou que houve uma confusão, que aí, na verdade, não ficou muito provado a tortura, porque a vítima disse que não foi torturada, que não entende que foi torturada, mas que houve agressões contra ela. Mas ela entende que não foi torturada. Mas ela não sabe dizer quem exatamente bateu nela, porque tinha muitas pessoas e estava escuro. Então, eu já tinha a questão da dúvida aí quanto à prova. Mas em relação ao celular, é que era a minha complicação. O que o cliente falou? Olha, depois da confusão, eu vi o celular no chão, peguei o celular no chão e levei embora. Sem o conhecimento dos outros. Ou seja, com essa versão, com esse ponto, com essa pergunta que ele respondeu, o que eu consegui fazer? Tirar a imputação de roubo em relação aos outros. Então, eu já livrou todos os outros acusados do crime de roubo. Teoricamente, né, gente? Mas, assim, já livrou em relação aos outros. Somente ele teria responsabilidade sobre o celular. E ainda existe um questionamento se foi roubo ou furto. Por quê? A violência empregada não foi para a subtração do bem. Não há uma relação entre a violência e a subtração. É aquela mesma diferença que a gente tem lá na doutrina da pessoa que
vai roubar e mata, e comete o latrocínio, e acaba por cometendo um latrocínio, e a pessoa que mata, e aproveitando que a vítima já está morta, decide furtar a vítima. Porque aí já não há mais violência, porque a violência maior já foi perpetrada antes. Ela só decidiu aproveitar da situação para furtar a vítima. Então, são situações diferentes. O latrocínio e a pessoa matar a vítima e depois que ela está morta, resolver tirar o dinheiro que está na carteira. São situações diferentes. Então, eu ainda tinha essa argumentação para poder ter uma desclassificação para furto. Então, consegue perceber que essa confissão, essa fala, essa resposta específica era necessária para melhorar a situação do meu cliente e dos demais acusados. Por isso que eu optei para esse cliente responder só a pergunta da defesa. Os demais, todos em silêncio. Procedimento do júri. No júri, a mentalidade vai quase ser a mesma da delegacia. Tem prova para pronunciar o seu cliente? Tem. Tem ali uma vítima que sobreviveu, que está falando que foi seu cliente que tentou matar ela, ou tem testemunha, ou tem o policial. Enfim, a gente sabe, ali é indúbio pro societar. Então, para que ele vai dar uma versão para o juiz singular, sendo que quem vai decidir é os jurados? Para que eu vou me prender a uma narrativa num depoimento judicial? E aí, depoimento judicial, com o promotor, Ministério Público, é muito mais difícil depois ele se retratar, sendo que ele vai ser pronunciado de qualquer forma. Então, permanece em silêncio. Tem chance de impronúncia ou absolvição sumária? Não tem. Se não tem, vai permanecer em silêncio. Entendido? Pelas provas ocorrerá pronúncia? Sim. Silêncio. Guarda a versão para o plenário. Grandes chances de impronúncia? Silêncio. Por que grandes chances de impronúncia eu coloquei silêncio? Para não correr justamente o risco dele cair, dele escorregar. Grandes chances de absolvição sumária, cliente é bom de depoimento, aí bota ele para falar. Bota ele para falar porque está claro ali a legítima defesa, o juiz meio que já deu a entender que vai absolver sumariamente, não vai nem mandar para júri. Aí sim, o cliente é bom de depoimento, você coloca ele para depor. Agora, cliente confuso, silêncio. Tomem cuidado, às vezes você acha que não tem prova nenhuma, não achou vítima, não achou, os policiais não lembram dos fatos direito, tá tranquilo, aqui vai dar impronúncia. E bota o cliente para depor, aí o cliente vai e escorrega. E fala alguma coisa que não devia. Então, toma cuidado. Grandes chances de impronúncia, tá certo que vai ser impronúncia, gente? É silêncio. Para que quem vai falar? Correr o risco de escorregar? De novo, essas são as minhas estratégias, tá? E depende do caso também, né? Todo caso que eu ajo assim. Fala, Lud. No caso, você quer sustentar um excesso culposo. Uhum. E aí, você tenta isso antes da pronúncia ou você deixa para o júri? Deixa para o júri. Deixa para o júri porque muito dificilmente o juiz vai reconhecer essa legítima defesa e o excesso. É muito difícil. Gente, na prática... E aí você não entrega para o MP, né? Fala, Lud. E aí você acaba entregando uma tese que você pode trabalhar justamente para o MP também, né? Sim, o MP vai se preparar antes do plenário para derrubar sua tese. Até mesmo insistir em testemunhas que derrubam sua tese. Ou pior, arrolar testemunhas na fase do 422 que vão derrubar sua tese. Fala, sabe? É bom ir evitando de munir o Ministério Público mais do que ele já tem, porque senão vai complicando. Não tem nada melhor do que um promotor que não sabe a versão que o réu vai dar em plenário. Toda vez que qualquer coisa que precisar dele, orienta ele a ficar calado. Sim. Sempre. Sim. Ele tem que falar objetivamente para quem importa. No júri, é muito complicado você mandar o seu cliente permanecer em silêncio. Pega muito mal. Porque se o juiz que
que conhece da lei, intimamente ele pode ficar baqueado com o silêncio do réu, imagina jurado. Então, no júri, é muito complicado você mandar o cliente permanecer em silêncio, estrategicamente. Tá? Mas guardar a versão do réu para o plenário é o melhor que a defesa pode fazer. Não, a não ser que ele seja muito tranquilo, para ele conseguir passar uma sensação de que ele está ali, mas ele passa a sensação de que ele não é culpado. Isso você fala para o juiz ou para os jurados? Para todo mundo. Ele ficar tranquilo. Mas no plenário ou na instrução? No plenário e na instrução. Porque eu guardaria, mesmo assim eu guardaria para o plenário, porque o que acontece? O promotor não vai poder falar, mas por que não falou isso antes? Porque ele não pode usar o silêncio do réu contra ele. E se ele fizer isso, ele está usando. Por isso que é importante você gravar o júri, principalmente a fala do promotor. Ele não vai poder falar, mas por que não falou isso antes? Ele está usando o silêncio para prejudicar o seu cliente. Ponto. E segundo, se o cara é bom e tudo mais, mas nem sempre o fato dele ser bom de argumento, você prende ele àquela argumentação. Porque se depois ele tentar mudar a argumentação, seja porque o promotor viu a tese e arrolou uma testemunha no 422 para ser ouvida em plenário, uma testemunha inédita, que vai derrubar a tese dele, ou vai tentar derrubar a tese dele, você já adiantou. Então, assim, é muito difícil você ter uma possibilidade de falar assim, tranquilamente, não, vai lá, presta o depoimento na instrução processual, que isso não vai te atrapalhar no júri. Normalmente é melhor você deixar para o júri. Então é melhor deixar ele, orientar ele a ficar calado, e aí tentar orientar ele a não deixar se manipular pelo Ministério Público ou pelo magistrado, porque às vezes mesmo calado ele passa a sensação de que ele está nervoso. É isso que eu estou falando. Sim, a postura do réu é muito importante, né? Tentar falar com ele, olha, o senhor pode ficar calado, não, o senhor vai ficar calado para não ter problema, mas tenta passar uma sensação de tranquilidade. Eu sempre falo com eles para colocar a culpa em mim. Colocar a culpa no advogado. Fala assim, olha, por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Por orientação do meu advogado, por não ter retornado ainda a carta o depoimento da vítima, eu vou permanecer em silêncio. Ou por orientação do meu advogado, ele prefere que eu fale só com os jurados na hora do plenário. E ponto. O Quaresma ainda fala que nos depoimentos, quando ele manda o réu ficar em silêncio, as perguntas do promotor, que é para o cara explicar que ele não conversa com quem não confia nele. Então, para que eu vou responder o promotor se o promotor não confia em mim, nas minhas respostas? Fala, Sábio. Não, então, é interessante isso que você está falando, porque aí já tranquiliza ele, né? Ele fala, não, o meu advogado me orientou a permanecer em silêncio e assim eu vou permanecer. É aquele negócio, né? Porque na cabeça dele vai estar assim, por mim, eu até falava, mas meu advogado que mandou ficar calado. Então, assim, a culpa é do advogado. Manda jogar a culpa no você. É mais fácil para ele. Vamos continuar. Eu acho que ganharia muito o Brasil se adotasse nesse ponto como no sistema americano. Por quê? Porque no sistema americano, a defesa escolhe se coloca o cara para falar ou não. Evitaria isso que o Sávio está falando. Desse constrangimento do cliente de falar que vai ficar em silêncio. Então, no americano, a defesa que coloca o cara no plenário, não no banco. O acusado não é obrigado a prestar declarações. Então, assim, quem coloca ele para depor é a defesa. E pronto. Ele não vai passar pelo constrangimento de ter que falar que quer permanecer em silêncio. A defesa não colocou ele para prestar depoimento. Ponto. E tinha que ter essa previsão no código. O advogado, ao final da instrução, manifestará se o seu cliente optará se o seu cliente prestará depoimento ou não. Entendeu? Não existe essa obrigatoriedade da pessoa sentar lá e falar que não quer responder. Entendeu? Só que lá no americano tem o crime de perjúrio, né? Que no Brasil não tem. Então, se a defesa lá nos Estados Unidos coloca a pessoa para depor, o promotor vai fazer pergunta. E se o promotor fizer pergunta, ele tem que responder e tem que falar a verdade. Se ele mentir, ele
ele responde por crime. Então, lá ele tem o direito ao silêncio, mas ou exerce ou não exerce. Ou ele senta lá e responde todas as perguntas, e se mentir, comete crime, ou ele nem senta lá. Entendido? Eu acho que deveria, nesse ponto de colocar a pessoa para depor ou não, deveria adotar esse sistema no Brasil. Tá? Aqui uma citação da doutrina para vocês. Na fase judicial, por sua vez, o conteúdo deve se vincular às reais chances de modificação das conclusões, já que a exposição do acusado, a perquirição do juiz e do acusador em geral, com experiência, pode gerar incoerências e inconsistências à hipótese defensiva. Ao mesmo tempo, o silêncio total ou seletivo, ainda que não dito, opera por regras de segunda ordem, desfavoráveis ao acusado. É dominante a opção de que o acusado, em silêncio, é o culpado. Então, assim, você tem que trabalhar com esse risco. Inconscientemente, o julgador pode até pensar que meu cliente é culpado, mas ele não vai ter nenhuma outra prova contra o meu cliente. Então, eu estou seguro em relação a isso, ele permanece em silêncio. É melhor do que eu colocar ele para depor e ele ter certeza que o meu cliente é culpado. Seja pelo nervosismo, seja pelas contradições, pela gagueira, enfim, por N outros fatores que vai influenciar o juiz a perceber que o réu está mentindo ou está distorcendo a verdade ali. Tá? Aqui está a citação de onde eu tirei a doutrina falando. Dúvidas até agora? Acho que não vou conseguir terminar tudo. Deixa eu ver se aqui é muitos tópicos. Aqui vai ser bastante tópico. Vou guardar isso então para a próxima aula, pessoal. E só reforçar com vocês, eu tenho o artigo do Sábio, eu estou para corrigir, vou ver se eu consigo corrigir ele até amanhã, Sábio. Mas quem não mandou ainda, dá uma olhada, tenta sentar, dedicar para responder, para fazer esse artigo. É importante para vocês. Manda pelo menos um esboço para a gente começar a ver o que precisa mexer. Às vezes está citando uma fonte, um doutrinador que não é tão interessante para o processo penal, para a gente ir adaptando. Fala, Sábio. Não, Pode falar primeiro, Sábio. Tá faltando pouca. Eu acredito que tá faltando pouca coisa, eu não sei. Uhum. Tá faltando. Eu tô usando muito o Auri Lopes. Eu não sei se o Nute é interessante também. Não, é melhor o Auri ou o Alexandre. Tá. Sempre nesses dois aí são as referências. O Auri tem boas teses, principalmente em relação a esse tema que eu tô tentando discorrer sobre ele. Sim, o Auri e o Alexandre são os melhores, assim, para quem quer escrever um artigo pró-defesa, tá? Sim. Lud, você ia falar? Eu te mandei um esboço na segunda. Eu não sei se chegou. Me mandou? Aham. Pelo e-mail que eu vejo geralmente no Dala Jung. Como é que é? Eu te mandei pelo e-mail que geralmente vem naquele e-mail da Jung, que vinha para reunião de todo mundo. Ou se eu recebi, passou desapercebido. Coloca um título bem chamativo para mim, corrigir. Tá, eu tô terminando mais um tópico hoje, e aí eu te mando já ele com ele inteiro também. Mas pode coloca ser? Um título chamativo, porque às vezes o seu e-mail não me chamou a atenção por causa do título, passou despercebido mesmo. Não vi o seu. Não. Tá? Beleza. E aí me manda no WhatsApp, ó. Mandei agora. Tá? Não, Cíntia. beleza. Mais tarde eu vou mandar, eu vou te mandar mensagem então hoje mais tarde. Tá, pode mandar. Problema não. Obrigada. Oi. Eu ainda não comecei a escrever o meu, eu estava decidindo o tema para o meu TCC, sabe? Uhum. Porque eu estou querendo fazer na mesma linha. Tem algum problema escrever o TCC e o artigo na mesma linha de raciocínio? Não, sem problema. Tem, mano. Sem Só que eu problema. querendo, igual eu te falei aquela vez, eu querendo falar sobre... eu conversei até com o meu ex-chefe, que é o delegado, aí eu até conversei com ele sobre o meu tema. Seria sobre mandado de busca e apreensão. Uhum. Aí pode continuar essa linha mesmo? Mandado de busca e apreensão, qual que é o seu problema? No caso, eu querendo falar sobre o mandado de busca a prova eletrônica e prova não eletrônica. Que aí precisa pedir o juiz, sabe? Para olhar o celular, e antigamente não precisava, agora estou precisando. Seria mais ou menos essa linha. Tá. Sua conclusão? Deu para entender mais ou menos? Deu. Sua conclusão é que precisa do mandado? Não, que não, porque aí atrasaria mais o andamento do inquérito policial. Tá.
Beleza, eu vou ver se eu consigo te convencer do contrário. Por causa que, como eu trabalhei na polícia, eu queria mais puxar para esse lado, entendeu? Tem problema nenhum ter trabalhado na polícia. Mas é papo também, para a gente ver os dois lados, né? Eu já orientei alunos em monografia policiais, inclusive um até que de Betim, que eu acho que foi para o BH, o Jorge. Ele foi escrever sobre prisão em segunda instância. E ele sentou comigo e falou, eu sou favorável à prisão em segunda instância. Tranquilo, Jorge, vamos escrever essa monografia, lê esse livro, lê esse outro livro. Ele, eu estou mudando de opinião. Eu falei, sabia que uma hora ia chegar. E ele defendeu para uma banca que tinha delegado na banca e tomou 100, mesmo sendo policial. Porque reconhecer o erro da própria estrutura autoritária é bom também para o policial. Então, quem sabe você não se convence. Mas o negócio tem que seguir o negócio da intimidade e tudo mais no celular, mas o negócio é que a polícia só iria utilizar o que seria para o inquérito, no caso. Porque antigamente não precisava do juiz autorizar. Por exemplo, se tiver uma agenda lá cheia de dados da pessoa, pode ter coisa até mais que o celular. Hoje não mais, porque o pessoal utiliza mais celular, né? Mas se tiver uma agenda lá, o policial pode aprender e utilizar tudo que está lá. Mas por que o celular e aparelho eletrônico não pode? Tudo é meio de prova, entendeu? Sim, mas tudo é a questão do sigilo, porque o celular também tem questões de conversa. E aí é o sigilo da conversa que está sendo quebrado. Porque se a polícia tem acesso ao celular, ela tem acesso às conversas do WhatsApp. E se a interceptação telefônica ela tem um prazo determinado, quando você acessa as conversas de WhatsApp da pessoa, você pode pegar conversas de WhatsApp da pessoa dos últimos 5 anos. Ah, tá. Você está falando no caso de conversa, né? Entendi. A conversa ela não vai ter um lapso temporal. O juiz, até mesmo nas decisões judiciais, isso é problemático. Porque o juiz não pode simplesmente autorizar varrer a vida da pessoa do WhatsApp. Entendeu? Mas, geralmente, quando autoriza o celular, já autoriza tudo, né? Geralmente, todos os juízes autorizam. Só que o negócio é lapso temporal. Em mandar representar para o juiz, até ele autorizar, geralmente autoriza. Muito difícil não autorizar. Pelo menos quando eu trabalhei lá na Polícia Federal, não tinha um juiz que não autorizava, não. Isso. O problema é o lapso temporal. Isso. Tá. Que até aí autorizar, mexer no celular e tudo mais. E como fica na nuvem, a nuvem pode ser acessada por qualquer outro meio, né? Se alguém tiver a senha, a pessoa vai ser... Nem tá no celular, mas ela pode acessar pelo e-mail e apagar as coisas também. Sim, plugou o celular lá no equipamento da polícia, suga até a alma do celular. Até o que foi apagado aparece. Então, assim, isso é quase uma pesca predatória, né? Eu vou vasculhar a sua vida toda que está no seu celular. E se eu descobrir algum crime, eu vou te denunciar. Às vezes até por um outro, né? Fez mandado de busca por um e prende por outro. Sim, e assim, e aí lá atrás ele tem foto de alguma coisa, uma conversa que pode comprometer ele de 3, 4, 5 anos atrás, e isso vai poder ser utilizado. Então é problemático. Mas assim, não me oponho a você escrever mesmo que seja favorável, mas saiba que eu vou mandar você ler algumas coisas para ver se você está certa disso. Tá. Não, porque eu já pensei já no TCC. O TCC é o próximo semestre ainda. Só que eu estava querendo já começar a mexer tudo nessa área de inquérito policial. Não, beleza. Vai me mandando para a gente conversar. Você não pode perder mais tempo, viu, gente? Tá bom. Eu estou enrolando, tô cheio de coisa para fazer. Então, tá bom. Pessoal, vou encerrar então. Até a próxima. E a semana que vem não tem, tá? Já vou adiantar que semana que vem não tem, porque eu tenho um baile de formandos na sexta, que agora voltou, né? Os bailes antigos lá que tinham sido cancelados por pandemia.